qual a importância da religião para a formação das sociedades contemporâneas e antigas? Qual a importância dela para a formação da humanidade? Essas e outras perguntas eu vou tentar te responder de um ponto de vista sociológico nesta aula. E o tema da nossa discussão nessa aula é justamente esse: discutir a religião diante do ponto de vista da perspectiva da sociologia clássica. E sociologia clássica aqui pra gente representa sempre o tripé da sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Sem mais delongas, nosso ponto inicial é entender por que é importante estudar a religião justamente com relação à sociologia clássica e não com relação à sociologia como um todo. No cerne da sua formação, a sociologia já tinha uma espécie de preocupação com a religião, uma solução de crítica a ela, porque ela precisava, junto com outras disciplinas, ter como objeto de estudo a religião. Afinal, esse é o século de formação, o século XIX, em que várias ciências se constituem em prol, vamos assim dizer, da religião. A religião vira objeto de estudo de várias ciências então emergentes, com a psicologia, com a história e com a sociologia não vai ser diferente. Logo, entender como esses caras viam, interpretavam as religiões no seu tempo, esse tripé da sociologia, te faz entender melhor, por consequência, o pensamento desses caras, que é um dos nossos principais objetivos aqui, pensando em vestibular, pensando principalmente no Enem. E aqui eu coloco na tela para você dois autores franceses, dois autores contemporâneos, para corroborar o tipo de pensamento que eu estou colocando aqui. Olha o que eles dizem. Os pais fundadores traziam consigo o projeto de uma ciência unificada, cujo desenvolvimento devia se inscrever no movimento irresistível da racionalização e do desencantamento do mundo. Racionalização e desencantamento do mundo, obviamente, são dois temas que são muito mais caros ao Max Weber do que nossos dois outros autores, Karl Marx e Émile Durkheim. Mas aqui não foge disso. É como se a religião fosse um ponto necessário para poder se estudar a sociedade. Não tem como estudar a sociedade, essa ciência nova, a sociologia, que quer estudar esse objeto social, sem estudar pela religião. Parece que a religião acaba sendo um pressuposto, uma pedra fundamental da formação das sociedades. Nossa primeira posição aqui nesta aula é justamente essa: dizer que a sociologia nasceu numa construção crítica sobre a religião. E crítica não significa aqui falar mal, e sim a ideia de construir conhecimento científico. E preste atenção que isso é ruim para a própria ideia de religião, porque a religião não nasceu para ser algo criticável, nasceu para ser algo adotado, sentido. Religião é para você sentir, se sentir bem, se sentir confortável, abraçado, e não para ser estudado. Então, quando a sociologia, obviamente, como outras ciências, vai estudar, colocar a religião como objeto de análise, é óbvio que isso vai dar treta, é óbvio que isso vai ser fruto de várias críticas, mas é claro que eu tenho que entender a religião como objeto de estudo possível, não é porque ela nasceu para ser sentida que ela não causa impactos na sociedade, como a gente vai ver segundo os autores. Esses impactos precisam ser estudados. Mas se eu tivesse que fazer uma espécie de relação entre a sociologia e a religião, eu preciso deixar bem claro para você que a religião é muito maior do que a sociologia. As letras aqui não são aleatórias. A ideia é justamente colocar isso em xeque. A religião, ela ultrapassa, ela transborda o campo da sociologia. Logo, qualquer tipo de afirmação que eu faça aqui nesta aula, ela não vai ser suficiente para poder abarcar todo o campo teórico da religião. Religião é estudada por filosofia, por teologia, pela psicologia e por outros tantos campos dos saberes das áreas humanas. A ideia aqui não é esgotar o tema, porque a sociologia não tem essa capacidade. Então, quando eu te mostrar aqui, nada mais vai ser do que os efeitos sociais, as relações sociais relacionados à religião. É um pedaço de carne desse corpo gigantesco que é a religião. Assim eu percebo que a religião possui aspectos sociais e que não ela é apenas aspectos sociais. Logo, eu não posso esgotar esse tema nessa aula partindo de uma análise essencialmente sociológica. Acima de tudo e de forma geral, porque varia de autor para autor, em sociologia, a religião é uma forma de organização social, principalmente relacionada às primeiras formas de organização dos seres humanos, sabe? Aquilo que vai dar liga para os seres humanos, entre outras coisas, com certeza vai ser a religião. A religião é um dos fatores principais pelo qual os seres humanos vão se organizar em sociedade. Sem religião, não tinha sociedade, já saca isso desde agora. E o primeiro autor dos três que eu pretendo ver nessa aula é este, Émile Durkheim. E o Durkheim escreveu um livro específico sobre o tema, com o nome de As Formas Elementares da Vida Religiosa. É justamente sob a análise desse livro e da sua obra como um todo que eu vou tentar ver para vocês a perspectiva que esse autor tinha da religião. Nosso ponto de partida aqui é considerar que a religião é um objeto de estudo para o Durkheim, portanto ela seria considerada um fato social, porque o fato social é objeto de estudo da sociologia durkheimiana, essa sociologia que tem um viés
positivista, por assim dizer. Outro ponto importante é que o Durkheim vai estudar bem o fato do sagrado e profano, a separação entre esses dois polos. Para ele isso é essencial, a religião está nesse ponto. E ele vai falar que o essencial, o mais importante é o sagrado, que apesar do sagrado não fazer correspondência à materialidade, ao nosso campo material, aquilo que você vê, ele está em outro lugar, ele é imaginativo, por assim dizer, apesar disso tudo, ele tem forte impacto e talvez a vida aqui na Terra, a vida no campo material, ela seja relacionada mais ao sagrado do que ao profano muitas vezes. Então, nessa comparação, o sagrado foi muito mais valorizado na história, ele é essencial, ele está num pedestal em relação ao profano, que é a nossa vida cotidiana. O profano é aquilo que é amarrado num canto em relação ao sagrado, que é aquilo que é endeusado, é louvado. Então, o sagrado é muito importante, a religião é importante e talvez, se ela não fala sobre a vida material, pelo menos a gente sabe que ela tem impactos na vida material, porque a vida material pode ser feita em condição em relação a ela. Ao estudar as religiões, Durkheim vai procurar a natureza dessas religiões, porque ele vai entender que para poder estudar alguma coisa muito complexa, e religiões são complexas, pense em religiões grandes como o cristianismo, que tem várias ramificações, para estudar bem esses campos eu preciso voltar, tentar alguma coisa mais simples. É a partir desse ponto que ele tem a ideia de estudar primeiro as religiões mais simples, que ele chamou de mais primitivas. Então, procurando o estudo dessas sociedades mais primitivas, de religiões mais simples, e aqui no caso o Durkheim vai estudar mais religiões tribais, religiões totêmicas, e eu acho que na região da Austrália que é onde ele vai focar mais. Através do estudo das sociedades mais primitivas e da lógica dessa religião, era totalmente possível compreender então, a partir delas, as religiões mais complexas, as sociedades mais complexas, porque as mesmas relações acontecem só mudando de tamanho, mudando de proporção. Então a primeira sacada de Durkheim é, ele parte das religiões mais simples para entender essa lógica de funcionamento, para só daí tentar compreender religiões mais complexas, como o islamismo, o cristianismo, o budismo, religiões mais sedimentadas e maiores, com um maior número de adeptos. É possível estudar as religiões? Claro que sim, Durkheim já disse isso, mas por que é possível estudar? Porque apesar da sua imaterialidade inata, as religiões elas têm efeitos sociais reais e verificáveis. Então, elas causam alguma coisa na sociedade. E pela causa, e aqui a gente pode pensar um pouco no Aristóteles, se a gente for fazer uma espécie de paralelo com filosofia, já que Aristóteles fala que a filosofia é o estudo das causas, de alguma maneira, né, das coisas. Se as coisas mudam, como é que eu vou ter certeza das coisas? Basta estudar a causa das coisas. E é basicamente isso que o Durkheim está fazendo aqui. Se a religião fala do imaterial, eu não quero trabalhar no campo imaterial, o que eu posso fazer ciência? Com os resultados, os efeitos sociais, reais e verificáveis que ocorrem na sociedade em decorrência da religião. E os trabalhos de Durkheim irão influenciar fortemente um campo de saber que está nascendo juntamente com a sociologia, que é a antropologia, a ciência que estuda o comportamento humano, a ciência que estuda a cultura. É importante lembrar que o Durkheim falava que para uma sociedade funcionar, ela precisava estar em solidariedade. Afinal, solidariedade é um pressuposto de fundação das sociedades. Uma sociedade só é uma sociedade se ela tem solidariedade, que pode ser de dois tipos, eu te lembro aqui. Uma solidariedade orgânica e uma solidariedade mecânica. A mecânica relacionada às sociedades mais primitivas, a orgânica relacionada às sociedades mais avançadas, mais complexas, a nossa sociedade atual, por exemplo. Na sociedade mais primitiva, a solidariedade, a forma, aquilo que ligava os seres humanos, era basicamente relacionado a comida, sexo e proteção. Já nas sociedades mais desenvolvidas, modernas e mais complexas, existem vários fatores que tornam a coesão possível, que deixam a sociedade, que deixam os indivíduos juntos num bloco social que nós chamamos de sociedade. Bem, então se a solidariedade é aquilo básico que acontece numa sociedade, ou seja, mesmo a pior sociedade tem algum tipo de solidariedade, ela só pode ser maior ou menor, ela pode ter mais coesão ou menos coesão, mas sempre haverá solidariedade. O interessante pra gente aqui é perceber o que torna essa solidariedade possível. E nos primeiros momentos da sociedade, a solidariedade do tipo orgânica é construída a partir principalmente de regras morais. A moral nasce para a partir daí eu poder construir a sociedade ao redor, já que a moral é um freio de coisas negativas para a vida em sociedade. Que tipo de coisas negativas? As paixões e os desejos. Paixões e desejos são algo totalmente negativo para a vida em sociedade. Isso favorece o indivíduo, favorece o egoísmo, mas para viver em sociedade eu preciso deixar isso de lado e tentar pensar na coletividade. Então, para isso, a moral, os valores nasceram para poder frear esses impulsos individuais em prol de uma coletividade. E o que a religião tem a ver com isso, professor? Simples, é justamente a religião que vai ser a causadora, que vai ser o motor desses laços morais iniciais da sociedade.
No início das sociedades humanas, não tinha como eu ter um laço moral, criar uma moral, obedecer uma lei, sem que ela estivesse atrelada diretamente à religião. Toda a regra moral das sociedades humanas, desde a antiguidade até a Idade Média, passa por um viés estritamente religioso, não é dissociado. É óbvio que no mundo moderno tem a possibilidade de ter uma moral desvinculada de uma religião, mas eu quero te falar que durante a história não é assim que acontece. Durante a história, muitas das vezes, e na maioria das vezes no caso, toda vez que eu tinha uma regra moral, ela é devedora de uma religião. Portanto, se a moral é a liga que tornou as sociedades possíveis, ela é devedora da religião. Logo, a religião é aquilo que tornou as sociedades possíveis no seu início para Durkheim, porque a religião serve como reforço aos laços de solidariedade. Logo, qual seria a função da religião? A função da religião seria justamente esta: oferecer um conjunto de regras e valores morais. Sem a religião, nós não teríamos essas regras, logo, nós não teríamos vida em sociedade, porque foi assim que a vida em sociedade começou a existir, a partir de uma vida religiosa.